Muito boa noite, turma. 18 horas. 18 horas em Brasília, 18 horas aqui em Salvador e na maior parte do Brasil. Vamos à nossa live aqui de segunda, esperando vocês entrarem, ingressarem, porque hoje eu tenho um convidado. Olá, Manuela. Olá, enfermeira Mariana, entrou também. Sejam bem-vindos. Mamãe trabalha e estuda, muito bem. Legal, legal, Manuela. Hoje eu tenho um convidado mais do que especial aqui na minha live de segunda, com conteúdo de primeira, que é o grande professor Edivaldo Brito. Deixa eu ver se ele já está aqui, para eu convidar ele. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver se o professor Edivaldo está aqui. Olha ele aqui. Deixa eu mandar o convite para ele, enviado com sucesso. Oi, pá, tudo bem, Paloma? Vitor, Milton, vamos chegando aí porque o bate-papo hoje vai ser de primeira, de primeiríssima qualidade. Eu vou ter o privilégio, a satisfação, a grande honra de conversar com o grande professor Edivaldo Brito, esse político, esse jurista, esse ser humano sensacional. Ó, tá aqui acenando para mim. Já lhe mandei o convite, viu, professor? Deixa eu mandar de novo aqui, porque eu não sei se você... Peraí, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Peraí. Transmitir ao vivo com o professor Edivaldo. Deixa eu Pá, vê se o senhor aceita aí, professor. Vê aí. Ô, meu professor! E ele, tudo bem com o senhor? Como é que o senhor Estamos está nessa juntos. segunda-feira? Muito bem, entendeu? Ah, Feliz que por delícia. ter essa oportunidade de dialogar com você. E aí, tá tudo bem. Começa a semana muito bem. Que bom. Começando hoje uma semana especial, professor, porque hoje, nesse 29 de junho, eu recebi da editora Juruá, a editora que está editando meu livro sobre direito médico, contrato e tratamento, aquele que o senhor teve a oportunidade de ler uma Sim. parte do livro na verdade, o senhor romanceou o livro como o senhor faz no costume nas obras, e esse livro, professor, tem uma característica especial, porque a despeito dele ter sido o produto da minha dissertação de mestrado, ele começou com minha querida professora Reginalda Paranhos. Eu queria mandar um beijo aqui, que eu sei que ela ou está aí com o senhor, está assistindo a gente, que ela falou que ia dar aula, porque foi na aula de responsabilidade civil, que na segunda unidade ela trata das responsabilidades civis específicas, e aí eu comecei a tratar de responsabilidade civil do médico, e me bateu o germezinho da pesquisa de tratar desse assunto especificamente tão importante com uma nova perspectiva, né? Mas, e daí surgiu toda a minha relação de amizade, a querida professora, e ela contribuiu. O professor Tangri também contribuiu muito para isso, professor Edivaldo, porque ele, ainda na faculdade católica, dando aula sobre TCC, ele me deu grandes dicas, que foi o projeto de pesquisa que eu ingressei na Universidade Federal quando ele fazia doutoramento à época. Enfim, grande figura, saudoso professor Tangri. Mas hoje estamos aqui, gente, com o professor Edivaldo Brito, essa figura política, essa figura jurídica, essa figura humana da Bahia, de Salvador e do Brasil, que conta ele a história jurídica do Brasil, nossa aqui da Bahia e do Brasil. Assim, ele não é porque ele foi o... Aí ele vai me dizer, até porque eu não sei se foi o braço direito, que eu sei que o professor Orlando Gomes foi o padrinho dele de casamento, mas não é porque ele teve do lado de Orlando Gomes, é porque ele é, na minha opinião, dentre as pessoas juristas hoje do Brasil, um Orlando Gomes vivo, dada a envergadura. Não só, professor, por o senhor ter adotado o magistério como vocação desde cedo na sua vida, mas pelo senhor ter optado pela política também. Essa dura missão, que é muito mal vista no Brasil, mas que é fundamental que seja exercida por homens sérios como o senhor. Então, eu tenho uma tremenda gratidão de lhe ter conhecido e eu fiquei ainda mais embelezado pela sua figura quando eu fui no seu centro de excelência, certa feita, em uma palestra que o senhor ia dar, e eu vi que você recebeu o Guilherme, o seu assessor, com um abraço, e beijou ele, e aquela relação fraternal e de pai para filho que você tem com o Guilherme, com as pessoas que lhe conhecem e estão próximas de você, como você trata todo mundo, me deixou muito... E depois eu pensei, pô, não poderia ser diferente. Um cidadão dessa envergadura, ele tinha que ser um ser humano dessa natureza, assim, para poder ser essa figura que ele é. Então, para mim, é um grande privilégio.
Hoje é um dia especial para mim pelo lançamento do livro, que eu soube da editora, e por estar conversando com você, e a gente poder dividir com essas pessoas. E vou deixar gravado essa live aqui, o nosso conteúdo. Eu já tive a oportunidade de lhe entrevistar para o Mosaico Baiano, mas foi uma matéria pequenininha, não sei se o senhor lembra, sobre mobilidade urbana. O senhor deu uma aula sobre Constituição, sobre mobilidade urbana, políticas públicas, mas foi pequenininha, que a gente tem 1 hora para bater um papo grande. E, professor, muito obrigado por aceitar esse convite, viu? Alessandro, você começa de uma forma tão emocionante que eu tenho que me refazer. Em primeiro lugar, a professora Reginalda. Você sabe que nós temos um conhecimento desde 1960, eu e ela, né? Primeira namorada, casei com ela e estamos juntos, graças a Deus, até hoje. E agora, nessa pandemia, só os dois. Estamos há 112 dias aqui, já fechados, né? Indo apenas ao hall do elevador. E quando ela soube dessa live entre nós dois, a primeira coisa que ela fez foi sintonizar. Está sintonizada, né? E agradecida por você. Ela acha que você é um dos melhores alunos que ela já teve na vida, porque é um aluno, primeiro, acompanhou ela em algumas disciplinas, né? Segundo, ele é muito disciplinado, muito aplicado. E agora vou dar meu testemunho. Como é que aconteceu isso entre nós dois? Primeiro, você me procurou realmente para fazer essa entrevista. Fez a entrevista e me encantou a forma como você é um comunicador. Aí, tudo bem, passei aquela entrevista. Depois, aí você falou há pouco em Guilherme, nós dois dissemos assim, vamos convidar o Timbó para ser conselheiro da Fundação Casal Edivaldo Brito. Aí eu consultei a professora Reginalda, ela disse, grande achado. E é Timbó, conselheiro da Fundação Casal Edivaldo Brito. E Timbó, tem uma outra coisa que eu não sei se você se recorda. Na atualização dos livros do mestre Orlando Gomes, eu tenho um zelo enorme. Eu nem consigo tocar propriamente no texto dele, porque eu vi serem gestados esses textos. E Obrigações, de quem eu vou falar, é de 1961, quando eu estava no 4º ano de Direito. E já ali eu comecei a ver o livro ser feito, rapaz. O livro vem para mim para que eu atualize nesses momentos da ausência dele há tanto tempo, né? 31 anos, 30 e poucos anos. E você foi aluno de Reginalda, pegou o livro, leu o livro de cabo a rabo, marcou o livro com tintas de várias cores, viu as vírgulas que faltavam, os pontos e vírgulas que deveriam ser postos, e me passou isso. E eu quero de público lhe agradecer, porque isso está numa das edições, nós estamos na 19ª, deve ter sido a 17ª edição. Muito obrigado, Timbó, publicamente esse agradecimento para uma pessoa que é aplicadíssima. Médico, por isso seu livro lançado hoje, para mim, é digno dos melhores aplausos, que eu vi os originais. Médico, advogado, e associando essas duas atividades, essas duas qualificações, essas duas habilitações, você é capaz de produzir esta obra que acho que todos devem ler. E eu estou recomendando porque conheço a obra. Gentileza, professor, muito obrigado. E o convite para participar da fundação, o privilégio é todo meu. Essa fundação, como a professora Reginalda mencionou, um conjunto de bens destinado a uma finalidade. E o maior patrimônio dela é o senhor. É o senhor que dá sentido a tudo isso. Aquele local sensacional, não sei se vocês que não são daqui de Salvador conhecem, mas o Centro de Excelência, que é o Centro de Estudo do professor Edivaldo Brito, que fica ali. É a Armação, né, professor? Ali. É a Armação. A Armação. Sensacional, uma biblioteca fantástica. O professor Tangre, inclusive, que me falou pela primeira vez da biblioteca, que ele foi estudar lá para o mestrado e para o doutorado, fazer as consultas dele. Enfim, é um acervo, é um grande serviço à comunidade, à própria fundação. Mas é realmente um grande serviço à comunidade, porque ela está à disposição do curso de
mestrado e doutorado da Universidade Federal da Bahia, de todo mundo. E eu lhe dou 2 exemplos rapidinhos. O professor Durval Carneiro ia para São Paulo com a lista de livros para o concurso dele de doutorado na faculdade. E um dia eu disse assim: Durval, por que você não passa? Eu tenho uma modesta biblioteca de direito administrativo, que você não passa? Moral da história: Durval passou 30 dias, pediu licença da magistratura, passou 30 dias dentro daquela biblioteca, entendeu? E depois começou a alardear que era a melhor biblioteca de direito administrativo da Bahia. Se é ou não é, eu não sei, mas como ele é um grande mestre de direito administrativo, estava lendo. E a outra pessoa é a professora Denise Lucena, do Ceará, que já foi coordenadora da pós-graduação, passou por aqui para fazer parte de uma banca de mestrado que eu tinha convidado. E aí eu disse: bom, que horas eu vou? Ela disse: não, eu vou, professor, para São Paulo, ver um problema de contribuição de melhoria. Eu disse: tá bom, então vamos almoçar. Passemos lá na minha biblioteca, que eu te mostro. Lá tem um livro clássico, que eu acho clássico, de Bilac Pinto. Você tem tanto a edição própria do Bilac, quanto a edição que foi agora feita com as considerações, mas é preferível que você leia no original. Ela foi. Resultado: não foi mais para São Paulo, refez a passagem para voltar para Fortaleza, faz uma menção disto no livro que ela redigiu em função disso aqui. Então, está aberta a todos essa biblioteca, como Timbó, agora que eu estou ficando youtuber, não é? Estou ficando boçal, estou youtuber. Então está também meu youtuber, que é de professor Edivaldo Brito, tudo junto, e meu Instagram. Aí, essa nossa live, por exemplo, vou lhe pedir licença para divulgá-la no meu Instagram e no meu youtuber. Claro, faço isso. Depois que ela tiver gravada aqui, eu baixo ela e mando para Guilherme. Ou então manda o link para compartilhar. Acho que o senhor pode compartilhar direto. E aí, isso com certeza a gente vai fazer. Indo para o... eu não vou abrir as apresentações do professor Edivaldo, que me desculpe os convidados que já passaram, que passarão aqui nas minhas lives de segunda com conteúdo de primeira, porque realmente não dispensa apresentações. O professor Edivaldo, ele é imortal, da Academia de Letras daqui da Bahia, mérito da UFBA, da Mackenzie, doutor e professor livre docente pela USP. Então, são títulos... A gente ia ficar aqui até semana que vem, professor. Essa live de 1 hora não duraria. Mas eu quero ir direto para a minha primeira pergunta. Eu fiz um tema aberto para a nossa live. Eu vou até pescar aqui. É direito... Deixa eu ver. Não. Direito, política, sociedade e as ações afirmativas em questão. Eu não vou tratar nessa ordem especificamente, mas eu queria conversar com o senhor, porque a gente passa por um momento, professor Edmond, tão singular na história do Brasil. O senhor viveu a ditadura militar. Eu não sei se tem como comparar com aquele momento, mas a gente tem uma crise sanitária hoje, em decorrência da pandemia, mas não só a crise sanitária. A gente tem uma crise política na qual o executivo não se entende com o judiciário fica interferindo, entre aspas, nas ações do executivo, o executivo, sobretudo na figura do presidente, contraindica o isolamento social. A gente tem, eu anotei aqui hoje, na data de hoje, contabilizando ontem, e sem falar das subnotificações, 57.658 mortos no Brasil. É muita gente, professor, sem falar na subnotificação. Tudo bem que já tem 1.715.000 recuperados, mas são muitas vidas perdidas. E aí eu tenho a impressão que, sabe aquela de quem paga mal, paga 2 vezes? Eu acho que o executivo optou por uma forma de, entre aspas, pagamento, que eu acho que vai custar o dobro de vidas e o dobro de recessão econômica que a gente vai ter pela escolha que ele fez. Mas como é que o senhor avalia, do alto da sua experiência jurídico-política, todo esse embaraço que a gente passa entre o executivo e o judiciário em face dessa pandemia? É grave, professor, que a gente está passando? Gravíssimo, gravíssimo. Mas o Brasil é maior do que tudo isso e os brasileiros vamos ter condições de sair disso. Eu tenho a responsabilidade, como você sabe, de ser professor e, portanto, de transmitir conhecimento aos mais jovens. Hoje, ainda mais, com 5 netos. Você veja que meu discurso na Academia
de Letras da Bahia foi por causa de um diálogo que eu mantive com Marina, minha neta então de 9 anos, que veio para me perguntar: avô, o que é a Academia de Letras? Aí eu tive que dar uma definição a ela do que era uma Academia de Letras. E aí me lembrei de um episódio que ela estava com o dedo mínimo, o dedo indicador e o polegar numa foto aqui, tentando fazer um zoom. A foto assim, quando ela era menina, e ela largou e disse: como quem diz, não é o que eu queria, pensou que era um celular. E Marina, então, me inspirou que essa é uma fase da vida em que a tecnologia nos está oferecendo bastante instrumento para que nós possamos enfrentar as dificuldades da vida, não é? Pode, portanto, conduzir, por isso não sei se a eleição deve ser adiada ou não, mas conduzir numa eleição, a França acabou de fazer hoje uma eleição, não é? Com toda a pandemia graçando. Então, eu tenho esses 5 netos que eu tenho responsabilidade a partir deles e toda a juventude. Tem um neto que ele tem também muita admiração, que é Antônio Ali, que é o filho do deputado federal Antônio Brito, que é um dos meus assessores. Eu tenho uma equipe de mídia de 4 pessoas, ele é uma delas. Ele fica vibrante. Há pouco ele ligou para aqui e perguntou à avó: minha avó, meu avô está lembrado da live com Timbó? E aí vai, tem Felipe, tem Paula, tem Laila. Então, tem esses netos todos que eu tenho responsabilidade. Não posso passar para eles nenhum pessimismo. O Brasil é maior do que tudo isso. O que aconteceu? Quando nós tivemos a eleição para presidente da República, houve, como você se lembra, uma dispersão da sociedade que estava ali saindo de um momento difícil, que era a gestão Michel Temer, uma gestão que não tinha nem autenticidade propriamente, porque era o final da gestão da presidente Dilma, e ele era um rescaldo de 2 vezes do mandato. E tanto é verdade que ele me convidou no dia 8 de abril de 2018, pouca gente sabe disso, para ser ministro da Transparência. E eu, lamentavelmente, não aceitei. Ninguém interferiu, não foi nenhum governador, senador, deputado, ninguém. Ele pegou o telefone e ele próprio, meu amigo de quase 50 anos, me convidou. Eu não pude aceitar pelas conjunturas que nós vivemos politicamente. Aí nós estávamos num momento de pandemônio. Hoje é de pandemia, aquele foi de pandemônio. Então, o que aconteceu? Sai um candidato outsider, um candidato tido como fora do esquema. Ninguém se lembrou que ele tinha 28 anos de deputado federal, um deputado federal que não era do chamado alto clero, mas do baixo clero, e ele sai mostrando que os políticos todos eram ladrões, eram desonestos, eram safados, e ele era o salvador da pátria, sai com isso em cima de um momento de emoção da sociedade brasileira, é eleito sem programa, sem planejamento, sem coisa nenhuma, sem liderança, porque nem partido político ele tinha. E aí, com a formação castrense dele, é evidente que o militar é um líder nato. O militar é um profissional que merece nossos aplausos. Mas é óbvio que, como todo ambiente, tem sempre uma exceção, não é? Ele, ao contrário, achou que aquele carrasco ultra, sei lá como é o nome daquele diabo, era formidável e tal, e incentivou que essas pessoas idiotas fossem para a rua pedir para o AI-5 voltar. Timbó, o AI-5 é uma das desgraças desse país. Foi 13 de dezembro de 1968. Eu estava voltando dos Estados Unidos com o secretário da Fazenda, Boris Tabakoff, onde nós passamos lá nos Estados Unidos 1 mês. E o governador Luiz Viana Filho me chamava loucamente para retornar, mas os telegramas, porque naquele tempo não tinha celular, não tinha nada disso, os telegramas iam só para Boris Tabakoff. E eu resolvi voltar. Disse: não, eu vou voltar com você, porque eu ainda ia passar no México, ainda ia passar na França. Disse: não, eu vou embora para o Brasil. Mal cheguei aqui naquela tarde de 13 de dezembro, fui para Ondina. Luiz Viana era um homem afável, maravilhoso, estava contrafeito, contraído.
e me disse só isso: o senhor faz favor de ver essa questão da Bienal. Era a segunda Bienal de Artes da Bahia, rapaz, que um desgraçado lá colocou, desgraçado não, um centro livre de cabeça, colocou um gorila de 2 metros de altura, com dragonas e não sei o que, tudo, e a farda do exército. E isso acabou com tudo. E eu faço agora uma homenagem à memória de Luiz Viana, ou de Luiz Henrique Dias Tavares, que morreu há menos de 8 dias, preso no meio da rua, num dia de sábado, sem direito, nós não sabíamos nem para onde ele foi. Prenderam ele ali na Igreja do Rosário, rapaz. E alguém vai querer AI-5, 2 dias depois do AI-5? Então o Brasil precisa acordar. Precisa saber como é que nós vamos resolver as questões brasileiras, com liderança. Busca um líder. Examina, em vez de olhar na eleição, Timbó, apenas aquela hora de colocar o voto na urna, acompanha a vida do candidato. E se ele não tem credenciais para ser vereador, não pode votar num centro desse. Entendeu? Eu digo vereador porque é o cargo mais próximo das pessoas, é o cargo que eu acho mais importante para as pessoas, porque é um cargo que está ali, entendeu? Que vai fazer com as leis contra você, contra as suas construções, contra a via que você vai passar, entendeu? Vai abrir ou fechar o comércio como estamos vivendo nessa pandemia, entendeu? Vai cobrar o imposto e quando devia dar uma moratória. Tem tudo isso. Então, olha quem é que você vai escolher. Portanto, está na mão do eleitorado agora. Nós vamos ter uma eleição e está aí a solução, Timbó, para essa crise brasileira. O Brasil é maior do que o presidente da República, do que tudo isso. Mas, mais um segundo, só para colocar um assunto. É lamentável, você sabe, a minha disciplina hoje no doutorado da Faculdade de Direito é jurisdição constitucional comparada. Eu passo para os alunos uma resenha de todas as cortes constitucionais do mundo. E chama a atenção de que a Corte Constitucional dos Estados Unidos da América deu o modelo para a Argentina e para o Brasil. E a Corte brasileira é uma criação legislativa, porque é desde um decreto do governo provisório, esse decreto é de 1890, criando essa corte, mas ela tem um protótipo lá no alvará do rei Dom João VI, quando a família real veio para o Brasil, ele criou aqui um tribunal reunindo os 4 tribunais de relação que o Brasil tinha, quais eram eles? Um na Bahia, o mais antigo das Américas, um em Pernambuco, no Maranhão e um no Rio de Janeiro. Ele juntou, deixou esses 4, sim, mas juntou todas os recursos que poderiam ser dirigidos a uma corte e criou a corte que é hoje o Supremo Tribunal Federal. É preciso lembrar que a Corte Constitucional ela guarda a Constituição. E guardar a Constituição é transformar um pedaço de papel, que é a Constituição, em algo verdadeiro, em algo efetivo. Quem estiver fazendo crítica ao Supremo está perdendo tempo. A homoafetividade foi reconhecida, foi tornada algo importante pelo Supremo Tribunal Federal. O não só o filho do presidente da República aqui, o acolá, não, e até a família toda dentro dos cargos públicos. Eu sou homem público há muito tempo, não tenho um parente meu em nenhum cargo público que eu tenha nomeado. Eu tinha 2 cunhados que eram funcionários da Prefeitura de Salvador em 1978. Aí eu assumi, chamei minha mulher e disse: Reginalda, olha, não posso deixar um dos seus irmãos, né, num cargo em comissão que está. Mas por que não? Porque ele já vem nesse cargo em comissão. Mas eu não vou deixar, porque eu acho isso lamentável. Tirei.
Então, só de 1978 para cá, agora que o Supremo consagrou isso. Falar do Supremo não tem cabimento. Desculpe eu ter me alongado, mas é que a sua pergunta passava em revista uma série de coisas desse país para dizer que ele tem jeito, que o jeito do Brasil é o brasileiro e sobretudo, a juventude, que eu creio nos meus 5 netos, creio nos meus alunos, nos meus ex-alunos. Você há pouco mencionou um mais de uma vez, veio comigo de São Paulo, está aqui comigo, é meu braço direito, maravilha. Que beleza. Não se incomode em alongar, não. O seu alongamento é erudito para a gente, quanto mais melhor. Eu só queria reforçar um pouquinho e fazer um pequeno aditamento, me perdoe na sua fala, porque eu acho que nem para síndico de prédio o excelentíssimo mandatário do país teria competência de ocupar. Eu já fui síndico de prédio, nunca fui vereador. E é difícil ser. E demanda uma capacidade conciliatória que ele certamente não tem. Mas o senhor me deu uma deixa que eu não ia fazer essa pergunta, mas vou fazer essa pergunta. Falando do Supremo Tribunal Federal, então, complementando o anterior, o senhor acha que o Supremo tem agido bem, tomando as decisões que tem tomado em uma série de medidas provisórias? E conta pra gente, porque eu acho que nem todo mundo sabe aí, que o senhor era para ter sido ministro do STF, só não foi, porque aqui no Brasil, diferentemente do próprio, o senhor falou aí da Corte Americana, a Corte Americana, até onde eu sei, os ministros vão lá até quando der, né? Até quando morrer, ficar velhinho, ou então não está mais em condição de trabalhar, ou então está com alguma questão pessoal que não pode, só contar no fim da vida mesmo. Então, aqui o senhor, infelizmente, não pôde ir. Conta como foi essa passagem e se o Supremo tem agido bem, além de fazer esse belo pós-positivismo jurídico que o senhor falou aí, e uma série de decisões, a união homoafetiva, o abortamento de feto anencefalo, na minha opinião, data máxima vem nas opiniões em contrário, e uma série de outras, a própria criminalização da homofobia, que é um tema até mais complicado, porque a criação de um tipo penal, e a gente entraria aí na estrita reserva penal, mas em meu sentir, em função da dignidade da pessoa humana, acho que foi acertado. Como é que o senhor vê o Supremo de hoje e como foi essa sua quase... Não dava para ter alterado lá, não, a certidão de nascimento, feito caso. Olha, até se tentou. Se tentou, não, se falou. Mas veja, foi assim. Eu estava aqui em janeiro de 2003, né, quando eu fui para Itaparica, que eu passo sempre uns dias lá em Itaparica, quando minha secretária me telefona, disse, ligou aqui um homem chamado Marco Aurélio. E ele disse que o senhor prepare uma tal de roupa para tomar uma posse. O senhor vai tomar posse em quê? Eu disse, não sei. Que Marco Aurélio? Aí ela disse, Marco Aurélio, acho que é Melo. Eu disse, não pode ser, é o presidente do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu foi o seguinte, eu pedi uns estudos sobre Josafá Marinho, que tinha falecido, e eu tinha sido incumbido de fazer um livro em homenagem a ele e escolher as pessoas que deveriam escrever. Eu pedi a Marco Aurélio, ele me mandou um estudo. Quem tinha me incumbido isso foi Cláudio Lembo, que chegou a ser governador do estado de São Paulo. E aí, tudo bem, eu disse, deve ser isso. Não, mas aí ele insistiu na ligação telefônica. Eu disse, deu o telefone de Itaparica. Ela deu o telefone e ele ligou. Só, olha, estou lhe ligando porque o presidente da República pediu para ser indicado uma pessoa, nos deu o perfil que ele queria para o Supremo Tribunal Federal. E eu, então, falei aqui com os colegas, todos entenderam que era você a pessoa que deveria ser indicada. E eu aí fiquei calado. E ele tinha intimidade comigo à época, eu disse assim, mas Edivaldo, você está ficando boçal. E ele deu uma notícia dessa envergadura, você não dá uma palavra? Eu disse, não é boçal, é emoção mesmo, entendeu? Porque eu não vou poder. Ele disse, como não? Eu disse, olha, estamos em janeiro, comecinho de janeiro, e eu fiz 65 anos em outubro, de modo que, por causa de 60 dias, eu não vou poder ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, aí passou, ele disse, não, mas vamos ver, amanhã você veja isso e tal. No dia seguinte, ele me liga e me diz assim, mas me diga uma coisa, você vai ter uma solução? Eu digo, não.
Essa certidão sua é verdadeira e tal. Eu disse, olha, Marco Aurélio, é a primeira vez que eu vejo um ministro do Supremo gato. Porque não tinha aquela história do jogador de futebol gato? É a primeira vez que eu vejo um ministro do Supremo gato. Então, eu não posso. E tal. Tony, meu filho, que hoje é deputado federal, vira para mim e diz assim, meu pai, eu tenho uma interpretação. Tony não é advogado, embora tivesse feito 2 vestibulares concomitantes para as 2 faculdades e passado nos 10 primeiros colocados, não quis ser, que ele hoje é administrador de empresas. Aí ele diz assim, meu pai, a interpretação não é essa. A interpretação da Constituição é 65 anos. Logo, se o senhor fez 65, o senhor ainda está nos 65, o senhor não está nos 66. Então, teve tudo que foi interpretação para que desse certo, mas infelizmente não deu certo. E eu estou muito grato. Foi o presidente Lula quem tinha imaginado um ministro negro, nordestino e toda essa coisa. Você viu que depois ele botou o nosso Joaquim Barbosa, não é? No lugar que eu iria. Não é? E você veja, eu não estou como esse ministro da Educação. O mensalão ia cair no seu colo, professor. Já pensou nisso? Mas se caísse meu colo, compreendeu? Pelo menos eu ia fazer sobre a doutrina do fato e de forma completamente diferente daquela que foi olhada por lá, não é? Mas, enfim, este Supremo Tribunal Federal já teve, e eu tive uma live há pouco tempo com o professor Dirley Cunha, e lembrei isso, esse Supremo Tribunal Federal já teve uma composição completamente diferente da de hoje. A de hoje é um pouco mais flexível. Porém, o erro de agora é que, quando foi elaborada a Constituição de 88, se tentou fazer do Supremo uma corte constitucional. Ela cuidaria só da jurisdição constitucional. Que muita gente pensa que jurisdição constitucional é cuidar da constitucionalidade de um ato qualquer. Não é isto. A jurisdição constitucional é dizer o que é a Constituição. É falar como o Tribunal Constitucional Alemão faz. O texto da Constituição Alemã, que, como você sabe, a Constituição Alemã não nasceu como Constituição. Por isso ela é chamada de Lei Fundamental de Bonn, de 1949. E tem, no último artigo da Constituição Federal Alemã, um dispositivo, portanto, que diz que o povo alemão, quando se tornasse reunir, quer dizer, a Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental, discutiria uma Constituição. Embora ela é tão perfeita, a Constituição alemã, ou seja, a Lei Fundamental de Bonn, que eles se reuniram com a queda do Muro de Berlim e, no entanto, a Constituição continua lá intocável. Pois bem, tem esse tribunal. O que acontece no Brasil, então? Queriam um tribunal exclusivo, não é? Não foi. Por isso é que o STJ, que era o Tribunal Federal de Recursos antigo, foi transformado em Superior Tribunal de Justiça, um tribunal da Federação, com um número grande de ministros, para que ele fosse esse tribunal para onde se fosse discutir o direito federal e o Supremo só o direito constitucional. O que aconteceu? Emprenharam a Constituição de não sei quantas competências para o Supremo Tribunal Federal. Há um amigo meu, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, que ele tem um livro no qual ele lista todas as competências que deveriam sair do Supremo para enxugar o Supremo Tribunal Federal. Então, esse Supremo está julgando como se fosse um tribunal de apelação, um tribunal igual a outro qualquer. E, algumas vezes, ele julga como um tribunal de jurisdição constitucional. Ele diz o que é a Constituição, no nepotismo e outros fatos que você mostrou aí. Esse é o único defeito. O segundo defeito do Supremo Tribunal Federal é aquele diabo daquela TV Justiça do Supremo Tribunal Federal. Você mencionou a Suprema Corte dos Estados Unidos. Não tem nada disso lá. Não é? Eles julgam 100 casos no máximo por ano, rapaz. Aqui são 100 milhões de casos, porque tudo acaba no Supremo Tribunal Federal. Entendeu? E você veja, fora essas 3 cortes a que eu me referi, os modelos de corte constitucional são outros modelos.
E elas vieram todas depois da Segunda Guerra Mundial, porque só a Corte Suprema da Áustria foi elaborada por Kelsen, o grande Hans Kelsen, que foi anterior a essas outras todas da Europa. Mas a da Espanha, a da Alemanha, que eu falei, a de Portugal, a da Itália, para citar 4 importantes, todas elas vieram depois da Segunda Guerra Mundial. E nenhuma delas é igual à outra. Há pouco tempo, 2008, é que a França mudou seu controle de constitucionalidade, Timbó. Respeitemos o Supremo Tribunal Federal, gente do céu. Ruim com ele, pior sem ele. Não pensem que o Supremo Tribunal Federal é um cancro, porque não é. Olha só, ele hoje está sendo enxovalhado porque tem os aficionados do presidente da República, como se ele fosse um deus e houvesse, portanto, os adoradores desse deus. E nós estamos conspurcando, matando o Supremo. Amanhã, gente, quando nós precisarmos do Supremo Tribunal Federal para nos salvar de qualquer iniquidade do próprio presidente da República e não tivermos, aí nós vamos chorar. Portanto, respeitemos as instituições. Isto é um país que tem 3 poderes. Bolsonaro não é o dono do mundo. Eu tenho respeito por ele, porque ele é o meu presidente, eu não tenho outra solução senão respeitá-lo. Mas não é o dono do mundo, gente. Ele é um ser humano com defeitos e virtudes. E o Supremo Tribunal Federal tem 11 homens com defeitos e virtudes. O senhor está certíssimo. Essa maluquice que inventaram desde a campanha, quando começaram a falar mito, eu falei, não vai dar certo isso. Não vai dar certo. Porque quando começa a acreditar que há uma espécie de mitificação em uma figura, isso é muito utilizado. A história política está repleta desses mitos, essas santificações, essas personificações da salvação, vou acabar com a corrupção do país. São coisas que não funcionam e nunca funcionaram na história, simplesmente porque não existe. O mito, na formação histórica, tem um papel central. Harari, naquele livro dele, Sapiens, não sei se o senhor conhece, que eu li com o historiador israelense, ele trata da importância do mito para a junção de pessoas. Isso foi o que diferenciou, foi, na opinião dele, nos estudos dele, foi o que transformou os Sapiens em vencedores na guerra contra os Neandertais, porque os Sapiens criaram um mito, que é a possibilidade de, coletivamente, a gente juntar um número grande de seres da mesma espécie em função de uma meta que não existe. Só que isso tem um lado negativo, né? Isso tem um lado muito negativo, que é essa possibilidade de se acreditar em algo que não existe. Então, só tem um Deus que está no céu e a gente não sabe qual é a forma que ele tem em física, nem o que ele pensa. Sabemos que dizem que ele é onisciente, onipresente, onipotente e que às vezes ele desce como um raio de luz com o Espírito Santo, né? Que tem aquela música sacra linda quando nós falamos de o Espírito Santo desce sobre nós. Não sendo ele, não há isso. Eu lembro sempre ao aluno, quando eu vou falar de legitimidade, um texto de Max Weber, naquele livro dele, Economia e Sociedade. São 2 volumes. Ele trata tão demoradamente da legitimidade que você tem páginas e páginas sobre a legitimidade, vamos chamar assim, mítica, que é um dos 3 tipos de legitimidade que nós temos. O Papa é uma dessas legitimidades, o Pai e a Mãe de Santo é um tipo dessa legitimidade, que a gente acredita neles porque eles são esse mito, né? Mas um político, sobretudo ser humano, com tantas dificuldades, não pode ser mito. Não, e com o histórico que tinha, não pode. Falando em história, professor, eu queria tratar de um tema muito importante, que ainda hoje, e eu acho que ainda vai ser durante muito tempo importante aqui no Brasil, que é a questão do preconceito, do racismo institucionalizado. No estudo de 2 anos atrás, de junho de 2018, feito por um grupo de estudantes da própria Universidade Federal da Bahia, eles identificaram que dentro do corpo docente só tinha 2% de negros na Universidade Federal da Bahia, Salvador da Bahia. E aí eu quero lhe fazer uma pergunta
que se você pudesse fazer um pouco do seu apanhado histórico, como foi o senhor, eu não sei qual foi o ano que o senhor ingressou no magistério da universidade, mas acredito que tenha sido, talvez ali no início da própria universidade, porque a Faculdade de Direito é de 1890 ou 1891, mas a Universidade Federal da Bahia é da década de 50. Como foi esse seu ingresso, sendo, provavelmente o senhor era o único, não sei, o senhor vai me dizer, o único professor negro da universidade, e como foi esse processo e como o senhor identifica isso hoje? E é importante que a gente discuta isso, porque as pessoas têm uma facilidade para entender a política de cotas quando a gente toca no aspecto material, né? A pessoa que estudou na escola pública tem acesso, porque a escola pública não é a mesma da particular, mas quando a gente fala em cotas raciais, étnicas, negros, quilombolas, indígenas, e agora adicionado, inclusive, a pessoa com deficiência, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência também, na política de cotas, que foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal. Olha aí uma decisão constitucional do STF naquela DPF 186 do Democrata. Inclusive, eu vi um colega do senhor, não sei se foi esse ano ou no ano passado, falando aqui na nossa Câmara de Vereadores de política de cotas, que era contrário. Enfim, assim, nosso papel aqui é tentar ilustrar. Então, conta um pouquinho da sua história e como é que a gente pode fundamentar isso para que as pessoas entendam a importância. Olha para o Supremo Tribunal Federal, não tem um negro, só tem duas mulheres. Como é que um tribunal, professor, que está resolvendo uma questão de aborto, que é algo do corpo da mulher, vai resolver com duas mulheres? Numa sociedade machista e patriarcal como a gente vive. Então, professor, fale um pouquinho da sua história. Olhe, Timbó, isso é muito interessante. Eu entrei na Faculdade de Direito como aluno, só para corrigir uma coisa, a faculdade é de 1891, a Universidade Federal da Bahia é de 2 de julho de 1946, e a Faculdade de Direito foi uma das escolas isoladas que integraram as outras para fazer a Universidade da Bahia, que não tinha o federal ainda. E era a Escola Politécnica, Faculdade de Direito, a Faculdade de Medicina, a Enfermagem, Ciências Econômicas. Essas foram o núcleo da Universidade da Bahia. E eu vim para Salvador em 1954, eu conto sempre, na segunda classe de um navio, e me encontrei com um professor da Faculdade de Direito, Albérico Fraga, que depois foi reitor da universidade, isso e aquilo, meu conterrâneo, e me chama para trabalhar com ele, de boy do escritório dele. Eu fui trabalhar com ele com a cabeça voltada para ser engenheiro civil, que meu pai era pedreiro e queria o filho dele engenheiro civil de qualquer jeito. Mas aí eu me encantei pelo direito. Achei aquilo maravilhoso. Eu já fazia as procurações. Ele dizia, faça uma procuração aqui, o nome do sujeito é esse. Eu, estudante do Colégio da Bahia, já fazia procuração. Por exemplo, petição inicial de despejo. Era uma coisa tão estereotipada que eu fazia aquela petição de manhã, meio-dia, de noite, enfim. Aí eu me encantei pelo direito. Fui estudar. Eu tinha que estudar latim, tinha que estudar sociologia, porque meu curso era o curso científico no Colégio Estadual da Bahia e não era, portanto, o curso clássico. E eu não tinha essas disciplinas. Estudei, aí foi que eu conheci Marcelo Gomes, filho de Orlando Gomes, né, e uma amizade de 50 anos, padrinho do meu filho, enfim. Aí, rapaz, eu entrei na faculdade, 108, Timbó. Sabe quantos negros? 3, se alguns deles ainda se consideram. Porque negro retinto tinha eu, tinha seu Barbosa, que era um homem de 50 e tantos anos de idade já, tá? E tinha Dilson Dória, que eu vou chamar assim de cafuso, de novinho e tal, mas eu não sei se ele quer ser negro, né? E de modo que éramos esses. E Dilson Dória foi uma das maiores expressões do meu tempo de discente, né? Um grande aluno e um grande advogado. Pois bem, passou, eu louco pelo direito, louco por ser professor, eu já dava aula nas casas das pessoas, como explicador e tal. Aí me formei em 1962 e resolvo, num concurso que se abriu de provas e de títulos, fazer o concurso em 1969. Tirei o primeiro lugar. A banca examinadora corrompida entendeu que eu tirei o primeiro lugar, mas que o segundo colocado já era professor da casa
e não podia perder. E aí, o que fez? Fez o empate. A banca fez o empate. Né? Deu um ponto ao professor da casa para ser professor da casa e empatou comigo, que era um negão de fora e tal. E quem era o diretor? Sua Excelência Orlando Gomes. Aí vão a ele e diz assim, nós estamos vindo aqui para falar com o senhor porque houve um empate e nós queríamos que o senhor desempatasse. Ele perguntou assim, 2 impedimentos. O primeiro, este rapaz trabalha no meu escritório, é advogado da minha equipe, então eu estou impedido. E a segunda, eu estou na banca? Se eu não estou na banca, eu não posso desempatar. Os senhores que fizeram isso, resolvam. Tudo bem, passou, ele não me disse nada, eu pedi e tal. Aí, quem me contou tudo isso foi a secretária da comissão examinadora. Aí passou, em 1971, faz-se outro concurso de títulos. Eu entro nesse concurso de títulos. Aí a distância de mim para os outros foi de mais de 10 pontos. Aí reúne-se novamente essa comissão, que tinha dentro dela uma determinada pessoa, que Deus o tenha no reino da glória, e vira e diz assim, ele não pode ser o escolhido, porque o concurso, isso eu conto no livro que eu estou fazendo, o concurso foi convocado para uma disciplina que não é que ele é o majoritário. Por quê? Eu tinha de tributário e não tinha nada desse aspecto de saber qual era a disciplina, porque há poucos dias eu revi o edital. Aí, segunda vez, eu sou garfado. Mas dessa segunda vez, Orlando tinha feito um espaço no fundo da casa para que nós estudássemos. Eu, o filho dele e tal, e eu passava muito tempo lá. Ele chegou numa noite, pega os 2 cotovelos assim, bota em cima do peitoril da janela do espaço de madeira e diz assim, doutor, o senhor perdeu o concurso. Mas fiquei assim parado, ele aí disse, o senhor... Aí ele soltou assim, disse, sabe por quê? O senhor não vai entrar nunca na faculdade de Direito, porque o senhor é negro. E aí os olhos dele encheram de água, eu só não vi rolar as lágrimas, porque ele não deixou. Ele deu as costas e saiu. Com isso, eu disse, não vou mais lá. Não me estigmatizei. A faculdade abre o concurso agora de provas e títulos. Isso nem morto eu vou fazer. Um dia eu estou saindo da reitoria, onde eu era funcionário do gabinete, eu era assessor direto do reitor, quando encontro meu compadre, padrinho do meu filho mais velho, padrinho de Adivaldinho, Silvio Faria, que era professor da faculdade. E ele me grita de lá, compadre, aí eu atravessei a rua, ele disse, a congregação se reuniu hoje e nós vamos fazer um concurso para 3 cadeiras, administrativo, constitucional e tributário. E você vai fazer. Eu disse, nem morto. Se você me matar, eu não vou. Ele, você vai, porque eu consegui 2 vagas, esses safados não vão conseguir, portanto, impedir que você vá para uma das 2. Eu disse que tinha que ser 2. Vai encurtar a conversa, houve 2 vagas. Eu me inscrevo, eram 5 candidatos, e lá vai. O reitor diz assim, não vou dar dinheiro para vir à banca. Aí, Calmon de Passos, que está também no céu, com o Silvio Faria, chegou na congregação, ele tinha um dedinho assim, que era cortado, suspendeu o dedinho assim na congregação e disse, eu vou mostrar, eu vou terça-feira para lá para o Largo de São Francisco pedir esmola. Quando perguntarem por que eu estou pedindo esmola, eu disse, porque tem um reitor que é da própria faculdade e ele não quer que faça um concurso, porque não sei o quê, né? Vou pedir esmola. E Calmon enlouqueceu dentro da congregação. Isso chegou ao ouvido do reitor, ele não precisou ir para o Lago de São Francisco. E o reitor, então, deu dinheiro para a banca vir. Está sentado? A banca veio. Edivaldo Brito tira o primeiro lugar no concurso, dos 5. Portanto, não tinha como deixar
de nomear, porque era de provas e de títulos público, todo mundo assistiu, a Antunes Varela assistiu, Orlando Gomes assistiu, as fotos todas eu tenho para reproduzir. E aí o reitor disse, não nomeio. Não nomeio. E não nomeou. A sorte é que a Revolução de Março, por isso que eu digo assim, a gente culpa todo mundo, mas precisa saber que, às vezes, a gente vai ter necessidade de alguém. A Revolução de Março proibiu que os reitores fossem, portanto, reconduzidos. E ele não foi reconduzido. O vice-reitor, que estava na lista, foi o nomeado, e já estava vice-reitor. Quando soube disso, me chamou, disse, não admito uma coisa dessas. Agora vai subir a sua portaria para eu fazer sua nomeação de professor da Faculdade de Direito. Foi assim que eu entrei na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, com toda a dificuldade. Passei muitos anos sendo o único negro. Mas você pergunta assim, e quais são as suas palavras? O que é racismo? É preconceito? Segregação? Que eu acho que as três coisas são completamente diferentes. Preconceito. O Brasil é um país cheio de preconceito. O conceito prévio de que o negro, compreendeu? Tem aquela história que, quando querem ofender a gente, dizem, o negro, ele é negro apesar de ser negro. Ou ele é negro, é porque ele é negro. E vai por aí afora. O meu problema, eu acho que é o seguinte, esse preconceito leva a que você tenha algo que eu chamo o poder. O nosso problema é, portanto, o problema do poder. E esse poder é segregacionista. Que poder? Poder econômico e poder político. Você só vai às posições políticas por causa do poder econômico. E aí, nada disso há para nós, Timbó. Nós não temos, portanto, a possibilidade de controlar o poder. Quem controla o poder é exatamente uma tradição escravagista, que está nas novelas quando bota o negro subalterno. Por que não bota um negro que... Vou dar meu exemplo, porque se não fosse isso, eu não estava numa live com você com tantos elogios que você está me fazendo. Por que não bota eu como uma figura como a minha, como exemplo de vitorioso? E pergunta por que foi o primeiro e único negro, como Caetano Veloso, há poucos dias, numa live, falou. Por que eu sou o primeiro e único em 500 anos de Brasil, dessa terceira cidade do país? É porque o povo baiano é racista? É porque não, porque o protótipo não sou eu. O protótipo de político não sou eu. E por isso eu faço um esforço imenso para poder estar lá. Quando você pergunta por que eu sou vereador, que eu não sou senador, eu tentei ser senador em 2010, esse eu fui. E por que eu quero ser vereador? Porque vereador, eu estou perto do meu povo, estou junto, posso ser mais útil do que se eu fosse senador, do que se eu fosse governador. Quantos governadores negros tem a Bahia? Então é um problema do poder, entendeu? E essa divisão, ela é extremamente difícil. Mas o que você já colocou aí, o que fazer? A primeira coisa é essa lei, que eu vou ver o número aqui, 12.711, de 29 de agosto de 2012. Só que você fez referência que não, os autodeclarados não são só os pretos, considerados os negros e os pardos. É uma classificação que faz o legislador. Pretos, ou seja, os negros e pardos, os indígenas e os portadores de deficiência. São os que estão na lei de cotas. E por quê? É que essa lei de cotas, nós temos ela até 2022 só. Há 10 anos, a lei é da presidente Dilma, só por 10 anos. Em 2022, nós precisamos pensar alguma coisa, Timbó. Ajude você, que é um homem de comunicação, você que é um homem importantíssimo para a negritude da Bahia. Né? Ajude. Vamos deixar que George Floyd não morra fisicamente como morreu no joelho daquele homem. E que a morte dele faça com que as lutas que vieram depois acabem naquele joelho daquele homem.
aquele símbolo vai ter que ser, com sua ajuda, Timbó, um símbolo que nós vamos recuperar. Com racismo, com segregação, com preconceito? Não. Chamando a sociedade brasileira e baiana à conversa. Cuidado, gente. O negro não chega a lugar nenhum se vocês não ajudarem ele. Viu? Em 1985, eu fiz parte de uma comissão presidida por Fernando Henrique Cardoso, a convite de Hélio Santos, o sociólogo, para formularmos uma política de urbanização para o governo Tancredo Neves, que começaria naquele ano. Pois bem, eu fui por quê? Porque tinha sido prefeito de Salvador, onde as pessoas mais pobres e negras habitam os lugares piores, onde essas pessoas têm a pior assistência médica, o pior tipo de educação, onde essas pessoas não têm condições financeiras de frequentar os melhores colégios. Se a sociedade brasileira quer bater palmas que nós somos 57% dessa sociedade, então nos ajude a sair disso. Não fique contemplativa, não fique dizendo que o Brasil é preconceituoso e racista. Joga isso na lata do lixo. Vamos cuidar de planejar como sair disso. Eu convoco a todos nessa live que você promoveu, a partir de você, que tem a liderança como comunicador, para nós mudarmos esse discurso e darmos condições dos negrinhos que, como Edivaldo Brito, chegaram negão como Edivaldo Brito. É isso, professor. Sua fala a essência da modificação que precisa ser feita no Brasil, em meu sentir, com os negros, com as mulheres, com as minorias que não são minorias. E assim, a política de cotas, as pessoas não entendem, eu costumo dizer isso. É um preconceito, é um remédio amargo necessário, faz parte da equidade, da igualdade material. É preciso que haja reparação, é preciso que haja na marra, porque como é que você combate o preconceito que está enraizado na sociedade, institucionalizado? Com cotas, a partir de uma representação, da tentativa de buscar uma representação. O senhor falou certo, em junho de 2022 é o prazo que expira, o prazo inicial de 10 anos, caberá uma revisão, só que se depender esse senhor presidente da República e do Ministério dele, Ministro da Educação, ou ele vai empompar, então vai caber ao Judiciário e ao Parlamento botar pé firme para fazer, porque, veja, resolver um pouco, está melhorando, mas ainda tem um caminho longo para seguir, e enquanto a gente não tiver uma sociedade que represente efetivamente o que somos, as cotas raciais são, sim, um remédio que discrimina, mas discrimina positivamente, porque tem que colocar Isso é um remédio e discrimina positivamente por causa do artigo 3º da Constituição. Sim. E veja você que Dona Edith, minha mãe, que eu louvo em todo lugar, não tinha um tostão para comer, quanto mais para me botar para aprender inglês, para aprender francês, para me dar os instrumentos de ascensão social. A sua professora, Reginalda, fez uma tese, como eu disse, há 37 anos atrás, e nesta tese ela mostrou que em 1936, um ano antes de eu nascer, não tinha um branco que fosse carroceiro, lavador de roupa, pedreiro, só tinha gente negra. É o caso de minha mãe, semi-alfabetizada, mas que Deus deu luz a ela. Gente, querem sem cota que todos os negros chegarem até onde eu cheguei, fazendo o sacrifício que eu cheguei, comendo na cozinha dos outros, molhando o jardim dos outros. Presta atenção, deixa disso. Se você é humano, se você acha que o seu corpo vai por onde vai o corpo do negro, se você acha que você é vítima do coronavírus, como é o corpo do negro, pensa então em ser humano e solidário. Deixa esse povo negro ter condições de ascensão social. E Deus abençoe sua live, meu filho, que traz esse assunto. Muito obrigado. Eu acabei de ter uma ideia, inclusive, aqui, de estender esse assunto. Acho que eu vou convidar o professor Samuel Vida. Você deve conhecer o professor Samuel. Meu aluno, meu amigo. É uma figura sensacional para estender isso. Mas, professor, a gente só tem 1 minuto e 8 segundos. Eu queria lhe agradecer. Eu não sei se o senhor vai se candidatar à vereança esse ano. Eu não posso declarar meu voto. O que eu vou dar, mas o que eu já dei, eu posso. Porque eu não posso pedir voto. E os últimos votos,
E os Mas últimos votos meus foram hoje eu já me despedi da Rádio Metrópole hoje, porque hoje é 29, eu já não posso mais fazer os comentários. A partir de amanhã estou impedido de... Se não, mas sou candidato, sim, à reeleição. Mas eu, na condição de comunicador, também não posso falar. Mas eu não posso falar do futuro, mas posso falar do passado, que meus votos foram seus. E eu costumo repetir a mesma racionalidade eleitoral. Professor, faltam 20 segundos. Muito obrigado. Deus o abençoe. Suas palavras finais. Beijo grande. Muito obrigado, viu? Você também. A gente não é todo dia que eu tenho esse privilégio de receber uma pessoa como você aqui. Tamo junto. Conte comigo se eu quiser. Nossa fundação